Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 42. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então Jacó aqui ele chama a atenção de seus filhos. Havia uma fome naquela época, na sua terra tinha seca, e eles não conseguiam produzir. E ele viu seus filhos parados, sem tomar decisão alguma, e ele chamou a atenção deles: Por que vocês estão aí parados? Eu ouvi dizer que no Egito tem mantimento, vão lá buscar. Então, às vezes, nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, e nós ficamos parados, esperando Deus fazer tudo na nossa vida. Não, não é assim. Deus ele dá oportunidades, ele prepara caminho para nós, ele nos guarda nos caminhos, ele nos dá a vitória, tá certo? Só que a gente precisa ter atitudes, tá bom? Atitude na fé. Jacó ouviu falar que tinha comida no Egito. Ele não tinha certeza, mas era uma esperança. Se eles ficassem parados lá, eles iam morrer de fome. Então, quando aparece uma oportunidade na vida de vocês, vocês têm que buscar, têm que tentar. Tenham fé, peçam, orem antes de ir e vão. Então ele chamou a atenção de seus filhos, eles foram, deixaram o Benjamim o mais novo e foram para lá, para buscar alimento para sua casa. Então quando vocês estiverem em momentos difíceis, por exemplo, está desempregado, apareceu uma proposta de emprego, você, não vou nesse aí não, porque esse aí não é minha área. Tenta, vai, vai na fé, porque parado, a bênção não vai chegar para você, tá certo? Tem ocasiões que Deus prepara, que a bênção chega até você, só que ele te anuncia antes, tá certo? Aí você pode ficar tranquilo, esperado, parado, né? Agora, se você ainda não buscou a Deus e apareceu alguma oportunidade, aproveita. Ora antes de ir, vai. Porque é preciso uma ação, é preciso ter fé. Antes de Jesus realizar os milagres, a pessoa ia até Jesus e pedia para ele fazer um milagre. Tem que ter uma ação, tá certo? Então, quando os cegos estavam lá e Jesus passava, eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tomou uma ação. Ele não conseguia enxergar onde estava o mestre, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Ele começou a clamar, a gritar. A mulher com fluxo de sangue é a mesma coisa. Tinha uma multidão, e ela se espremeu no meio da multidão e encostou nas orlas do vestido do mestre. E ela foi liberta, porque ela teve a atitude de chegar, porque ela creu que se ela só encostasse nas vestes do mestre, ela seria curada. Então Jacó cobrou a atitude de seus filhos. Vão lá, eu ouvi falar que lá no Egito tem comida, vão lá buscar para mim. Então tome atitude na vida de vocês, tá? Com fé, vocês vão alcançar grandes milagres na vida de vocês. Vamos continuar a leitura? Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se ante com a face na terra. Então aqui cumpriu o primeiro sonho de José, né? Que ele viu os seus irmãos se curvando diante dele, né? Então, quando o sonho é de Deus, ele se cumpre. Como a gente viu no vídeo passado, né? Os sonhos de Deus, eles se cumprem. José sonhou, ele viu os seus irmãos se curvando para ele e cumpriu. Ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo por eles, ele foi jogado à prisão e se tornou governador, porque Deus é na vida de José. Os humilhados serão exaltados. José foi humilhado e Deus o exaltou, colocando na função de governador do Egito. E seus irmãos tiveram que ir até ele, e pela fome, pela situação daquela época, tiveram que se curvar ao seu irmão. Eles ainda não sabiam que era ele, mas a profecia já se cumpriu. A profecia de Deus quer se cumprir na vida de vocês.
Vocês que estão sendo humilhados agora, Deus está vendo a sua situação e Deus é poderoso para reverter a sua situação. Tenha fé, continua servindo a Deus, como José. Ele não caiu nas tentações contra a mulher do Potifar. Na prisão, ele ajudou os dois, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Onde ele estava, ele fazia a vontade de Deus. Ele se destacava. Então faça a vontade de Deus onde você estiver. E não importa quantas pessoas te humilhem. Um dia Deus vai te exaltar e essas pessoas vão ter que reconhecer que Deus é na vida de vocês, tá bom? Vamos continuar a leitura? José, pois, era o governador daquela terra e ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? Eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas. Se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então José, ele lembrou de tudo que aconteceu, porque tudo que fizeram com ele, e ele estava testando seus irmãos. Ele estava com saudade do seu irmão mais novo. Ele queria que trouxessem a Benjamim para ele. José, ele tinha o entendimento que todo o mal que fizeram para ele cooperou para que ele chegasse a ser governador. Por isso que ele não se vingou dos seus irmãos. Ele não prendeu eles, não matou. Ele colocou eles aqui no cárcere por 3 dias, só para colocar uma pressão e um medo neles, para testar, para trazer uma estratégia para trazer o seu irmão mais novo, tá certo? Porque ele tinha saudade do Benjamim. E ele queria vê-lo. Então ele propôs isso a eles, que deixasse um, e que prendeu eles e que enviassem um para trazer o Benjamim, né? Então, quando você tem um poder nas suas mãos, você tem que ter sabedoria. Aqui José, ele não se revelou que era seu irmão de imediato, porque eles não o reconheceram. Quando você for abençoado por Deus, você vai ser tão diferente. As pessoas vão olhar para você, elas não vão te reconhecer. Elas não vão lembrar de você, sua velha criatura. Elas vão ver só a nova criatura que Deus te transformou. José, que era um homem que eles venderam como um escravo, não poderia ser aquele governador que eles estavam vendo ali. Eles não conseguiam enxergar o seu irmão José naquela posição. Mas Deus vai fazer uma obra tão grande na vida de vocês que vocês não vão entender, que os seus adversários não vão entender o que aconteceu e não vão nem te reconhecer. Só quando você quiser se revelar a eles, tá bom? Então a obra de Deus é grande na vida de vocês. Sejam fiéis até o fim, tá certo? Vamos continuar a leitura da palavra. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia.
Olha aqui, ó. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, a culpa, ela nos persegue. Os irmãos de José, eles tinham essa culpa de ter vendido seu irmão. Então tomem cuidado na decisão de vocês. Não sejam precipitados. Não se deixem levar pelas emoções. Sempre pensem, Jesus faria isso? É isso? Se eu tomar essa decisão, vou agradar a Deus? Aqui eles chegaram nessa situação e viram que eles pensaram assim, nossa, a gente está passando por isso porque a gente é culpado do nosso irmão, né? O que a gente fez com o nosso irmão. A culpa caiu sobre eles. Então, durmam tranquilos, tenham a consciência limpa diante de Deus, façam a vontade de Deus para que a culpa não persiga vocês. Às vezes você brigou com uma pessoa, brigou com seu pai, com sua mãe, e seu pai e sua mãe faleceu. E você não tem mais como reverter essa situação. Você fica com essa culpa. Nossa, se meu pai fosse vivo, se a minha mãe fosse viva, eu poderia fazer as pazes com ela. Então, toma cuidado com as decisões. Não sintam raiva dos seus parentes, não sintam raiva dos seus amigos. Tenta resolver sempre da melhor maneira possível, com amor. É isso que nosso Jesus Cristo ensinou. Que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, sirvamos a Deus com dedicação e com amor, para que a culpa não persiga a gente, para a gente poder dormir tranquilo e descansar no Senhor toda noite, tá bom? Vamos continuar a leitura? Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Então José, ele tinha um intérprete lá e ele conseguia escutar os seus irmãos, como eles estavam com um sentimento de culpa por ter vendido seu irmão, e como Rubens tentou protegê-lo, ele escutou que Rubens advertiu eles para não fazer isso. Então ele escutando isso, ele vendo que seus irmãos estavam arrependidos e que Rubem o tinha defendido, ele chorou, ele não aguentou a emoção, ele saiu de lado e chorou. E ele pediu para amarrar um deles, né? E soltar os outros para irem buscar o Benjamim. Aí no próximo vídeo a gente vai continuar o resto da história. Mas o importante para nós aqui é que a gente tenha guardado no nosso coração e pôr no dia a dia, tomar atitude na nossa vida, ter alguma esperança, ter algum jeito de resolver. Apareceu para você, vai atrás, corre atrás. Não fica esperando não, tá bom? Só fica esperando se Deus mandar você esperar. Aí é diferente. Mas se Deus não mandou você esperar, você está desempregado, apareceu uma oportunidade de emprego, vai atrás, corre atrás. Em qualquer situação, você está passando por uma situação difícil, Deus mandou uma oportunidade, aproveita. Se não for contra a palavra de Deus, aproveita. Tá certo? E aqui também nós vimos que a culpa persegue aqueles que pecam, que fazem a vontade do inimigo. Eles venderam o seu irmão por inveja. A inveja é um sentimento ruim. E por eles alimentarem esse sentimento de inveja, eles chegaram a tal ponto de ter tanta raiva do irmão que eles queriam matar o seu irmão. Rubem não deixou. E depois Judá viu os medianitas e venderam eles, José, para o Egito. E a culpa é que passaram-se 2 anos depois que eles venderam. Não, passou muitos anos aqui que eles venderam o José para o Egito. Muitos anos passaram. E a culpa ainda estava dentro deles. Eles não tinham paz. Porque a culpa os perseguia. Então arrependam-se dos seus pecados. E sempre quando for tomar uma decisão, toma guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Para que vocês possam dormir tranquilos, sem culpa. Tá certo? Então essa é a palavra de hoje. Tomem atitude e nas decisões, orem, busquem a Deus e sua palavra para tomar as decisões corretas, tá certo? E tendo arrependimento em seus corações, sempre há tempo, Deus está disposto a perdoar. Como José perdoou eles, Deus está sempre disposto a te perdoar. Se você está com sentimento de culpa, se você fez alguma coisa errada,
e você não tem mais como reverter essa situação, Deus está vendo o teu arrependimento, continue orando, se humilha diante da presença de Deus, porque Deus é misericordioso por perdoar aqueles que se arrependem de coração sincero. Tá certo? Quebranta o coração, se arrepende, ore, peça perdão a Deus. Se dá para reverter a situação, reverta. Se você ofendeu alguém, peça perdão a essa pessoa. Se você prejudicou alguém, tenta restituir o que você prejudicou. Mas se não tem mais jeito de você resolver essa situação, é só oração e humilhação diante de Deus. Quebranta o seu coração na presença de Deus, peça a Deus em nome de Jesus Cristo para ser perdoado e você será perdoado. E essa culpa, esse sentimento ruim, aos pouquinhos vai saindo de você. E você será uma pessoa liberta e vai ter consciência tranquila. E vai estar agora, enche o seu coração do amor para que esse sentimento não volte para você, tá certo? É só encher o seu coração do amor e de perdão, que você será perdoado. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.